Meus irmãos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje, vamos trazer nosso resumo sobre a nossa terceira lição da nossa revista de jovem desse terceiro trimestre. O título desta nossa terceira lição: Instruções a respeito da oração. Lembrando que a nossa revista está falando sobre sermos firmes. Ensinamentos do apóstolo Paulo a Timóteo e a Tito, estudando as cartas pastorais nesse terceiro trimestre. E hoje vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa terceira lição. Ela está para o dia 16 de junho e, como antecipamos as nossas reflexões sobre as nossas lições, estamos hoje disponibilizando este vídeo da nossa terceira lição. Instruções a respeito da oração. É impossível permanecermos de pé se não houver oração. O nosso texto principal, o textuário, está na primeira carta a Timóteo, escrito por Paulo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. O resumo da nossa lição: o apóstolo Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. Os objetivos desta nossa lição: compreender que a oração deve ser uma prioridade na vida do cristão, explicar o poder da oração e apresentar o propósito divino para a oração. Orar é conversar com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, e nós conversamos com Deus através da oração. A oração é um meio vital de mantermos e aprofundarmos nossa comunhão, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico desta nossa terceira lição está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 8. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Por isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que eu digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. O apóstolo Paulo, admoestando seu discípulo, o jovem pastor Timóteo, a respeito de manter uma vida de oração. Quando estamos em oração, Deus se move a nosso favor. Então, qual é a missão fundamental do cristão em relação ao mundo e às
autoridades. Qual é o papel, a missão principal da igreja, do cristão? Evangelizar, fazer discípulos, como está no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16, versículos do 14 ao 15, onde Jesus recomenda irmos por todo o mundo, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho a todos os homens. Mas, antes de tudo, é necessário que tenhamos uma vida de oração. Jesus orientou que eles ficassem, os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E eles ficaram juntos, orando, aguardando, consagrando, né? Então, os discípulos tinham uma vida de oração. E os milagres, os sinais, as maravilhas os acompanhavam. Por quê? Porque eles tinham uma vida de oração. Então, antes da proclamação do Evangelho, é necessário termos uma vida de intimidade, de comunhão, de relacionamento com Deus. E ela só vem através da oração, do estudo da palavra, da meditação nas Sagradas Escrituras e da oração. O nosso primeiro tópico desta nossa lição: a oração tem que ser uma prioridade na nossa vida. No primeiro capítulo de 1 Timóteo, escrita por Paulo, Paulo saúda Timóteo e lembra das principais missões, ou da principal missão que ele tinha em Éfeso, que era refutar os ensinos dos falsos mestres. Nós vemos na nossa primeira lição, introdução à carta a Timóteo, quando Timóteo vem, na nossa primeira lição, vem trazer um contexto da carta a Timóteo, vem pontuar Timóteo como um verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo, e Timóteo, um jovem ministro, sendo discipulado, orientado, pastoreado por Paulo, quando Timóteo é enviado a Éfeso para ensinar a sã doutrina. Já é o assunto da nossa segunda lição, o problema dos falsos mestres. Paulo envia Timóteo para Efésios, para a igreja, ali para refutar, ensinar a sã doutrina, pois alguns líderes, alguns mestres, até dentro da própria igreja, estavam ensinando outras doutrinas, heresias, que estavam tentando desvirtuar os irmãos da sã doutrina. E na nossa terceira lição, que é a nossa lição de hoje, Paulo instrui Timóteo a respeito de viver uma vida de oração, ensinar a igreja a respeito da oração. Sem oração é impossível permanecermos de pé. Então, no primeiro capítulo da sua primeira carta a Timóteo, Paulo saúda Timóteo e lembra da principal missão que ele tinha na igreja de Éfeso, que era refutar estes ensinos falsos. Tá lá em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. Já a partir do capítulo 2, Paulo transmite instruções práticas de como o jovem pastor, de como Timóteo deveria lidar com a igreja, né? Como ele deveria lidar com a igreja e de como deveria ser desenvolvida a vida eclesiástica. O apóstolo adverte a Timóteo a respeito da prioridade da oração no viver cristão. A oração é nosso canal de comunicação com nosso Pai. É a maneira como nos expressamos
nos debruçamos na presença de Deus, contamos as nossas necessidades, adoramos, agradecemos, é através da oração. Então, no capítulo 2, versículo 1, começa dizendo: admoesto-te, pois, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes indica que antes de qualquer coisa do culto, da prática litúrgica, tem que haver a oração. Timóteo deveria dedicar-se à oração e também estimular os irmãos da igreja de Éfeso a fazer a mesma coisa, né? Admoesto-te, ou aconselho, exorto, que se façam. Ou seja, tanto Timóteo quanto a igreja deveria ter a oração como prioridade no seu viver diário. Admoesto-te, exorto-te, aconselho-te antes de tudo que se façam orações, que tenha oração, que haja oração. Deus age quando oramos. Deus age na nossa vida. Deus age na história quando o povo de Deus se levanta para orar, né? Então, a oração não pode faltar na nossa vida diariamente. Como orar? Nós vemos lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9, ali quando o Senhor Jesus deixa uma oração, um modelo para a sua igreja. Mas só tem aquele modelo de oração? Não, Jesus nos deu um exemplo de que primeiro temos que agradecer ao Pai, porque é Ele que provê todas as coisas, né? E Paulo usa a palavra sinônimos, como aqui no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, que antes de tudo que se façam deprecações ou súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ou seja, não se trata apenas de uma mera repetição. Admoesto-te que façam deprecações ou súplicas, que é uma necessidade específica, orar por um propósito, um objetivo específico. Súplicas é uma oração mais fervorosa, mais específica em prol de um objetivo específico. Temos também orações, Paulo diz deprecações ou súplicas, orações, que pode expressar desde petições feitas em favor de si mesmo, por uma necessidade ou necessidade geral, enfim, uma oração mais inteira, não envolvendo apenas um objetivo específicos. Temos a intercessão, que é orar em favor do outro, se colocar no lugar do outro, e temos também ações de graças, que é agradecimento, uma oração de agradecimento a Deus por algo específico, por tudo aquilo que Ele faz em nossa vida. Então, Paulo orienta Timóteo que ele, nas orações haja súplicas, haja intercessão e haja também ação de graça por tudo aquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo em prol da minha e da tua vida. Então, Timóteo e toda a igreja deveriam fazer todo tipo de oração por eles mesmos e por todos os homens, e com uma nota especial no texto, por todas as autoridades. Orar, antes de tudo, é uma recomendação que se aplica a todos nós, em relação a tudo e qualquer área da nossa vida. Qualquer área da nossa vida. Nós temos que apresentar a Deus todas as áreas das nossas vidas. Deus tem que estar no centro e a oração não pode faltar.
em Jeremias, capítulo 29, versículo 7, o povo de Israel, de Judá, estava no cativeiro na Babilônia. E Deus, através de Jeremias, orienta o povo a orar pela Babilônia, orar pelos seus algozes, né? Pelaquela nação que tinha levado o povo ao cativeiro. O povo estava no cativos na Babilônia. Mas Deus diz: ora pela paz da Babilônia, pela tranquilidade da Babilônia, porque vocês estão na Babilônia. Então, como é que vamos orar por aqueles que estão nos escravizando? Mas Deus orienta o povo a orar. Então, Deus tem o controle de todas as coisas. Então, Paulo ensina Timóteo a orar também pelas autoridades. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 13, também ensina a respeito de respeitarmos, orarmos, obedecermos às autoridades constituídas, né? Então, orar primeiro, antes de tudo, significa, por exemplo, que não devemos começar o nosso dia sem oração, fazer uma viagem sem antes orar, ir ao médico sem antes orar, ir ao trabalho sem antes orar. Tudo Deus tem que estar envolvido na nossa vida. Tudo Deus tem que participar em nossa vida. Não é Deus pode participar desta área e desta outra, não. Deus tem que estar envolvido. Deus tem que ser o centro de tudo em nossa vida. Quantos livramentos Deus nos dá, a nós, a nossa família, sem percebermos, fruto de uma oração, de uma intercessão, de uma súplica. Então, a oração é muito importante. É inadmissível ser cristão e não orar. Por que é que tem tantos cristãos mortos espiritualmente nas igrejas? Não sente mais o fervor do Espírito Santo, não tem mais prazer em adorar, porque a oração faltou. A oração nos fortalece, nos leva à intimidade com Deus. Ezequiel 48, quando Ezequiel tem aquela visão ali do rio, tratando ali do umbral do templo, e o anjo vai chamando Ezequiel e a água dá no tornozelos, dá nos joelhos, dá na cintura, dá no ombro, até o momento em que Ezequiel precisa ir a nado, porque as águas passam a encobri-lo. É quando passamos a ter a dependência, a sermos dependentes do Espírito Santo de Deus. E essa dependência só vem quando mortificamos nossa carne, deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando é que essa intimidade acontece na vida do cristão? Quando ele é um homem e uma mulher de oração. Quando ele deixa Deus guiar todas as áreas da sua vida. Então não pode faltar oração na vida do cristão, né? Não pode faltar. A oração é imprescindível na nossa vida. Precisamos buscar a vontade de Deus para todas as decisões da nossa vida. Orar, antes de tudo, é reconhecer a soberania de Deus e dar a Ele o controle do nosso viver. Paulo vai também orientar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai, orai sem cessar. Orar dirigindo, orar na faculdade, orar no trabalho. Nossa mente tem que estar conectada com Deus em todos os
momentos. Orar também pelas autoridades. Nos tempos de Paulo, o mundo vivia sob o controle dos reis e imperadores romanos, né? Muitos deles bastante cruéis. O apóstolo Paulo, quando iniciou seu ministério, grande parte ali estava Roma, estava ali sob o domínio do imperador Nero, um homem cruel, implacável e perseguidor dos cristãos, né? No entanto, Paulo já havia sido hostilizado muitas vezes pelas autoridades romanas. Pouco tempo antes dele escrever a carta a Timóteo, essa primeira carta, ele já havia sido prisioneiro ali em Jerusalém, tinha ido para Roma, passado 2 anos preso ali em Roma. No entanto, Paulo orienta a orar pelas autoridades. A orar pelas autoridades. Paulo não manda se rebelar pelas autoridades, mas a orar, né? Existia muito revolta por parte dos judeus a respeito dos romanos, né? Existia conflitos tanto políticos quanto militares, né? Com os domínios dos romanos sobre os judeus. Antes de Cristo vir ao mundo, ali existiu, ali em aproximadamente 164 a.C., a chamada revolta dos Macabeus, né? Onde existia muitas rebeliões, muitas revoltas dos judeus ortodoxos que não aceitavam o domínio estrangeiro, não aceitavam o domínio de Roma. No entanto, nós vemos que Jesus, os discípulos, não orientaram a se rebelar contra as autoridades, né? Mas a respeitar as autoridades, porque nenhuma autoridade constituída, se Deus não desse. Quando Pilatos, interrogando Jesus, ele vai dizer que ele tinha autoridade para soltar Jesus. Aí Jesus disse que nenhuma autoridade ele teria sobre Jesus se não fosse dada por Deus. Toda autoridade é constituída pelo Senhor. Então, a Bíblia Sagrada nos orienta a orarmos pelas autoridades, porque tudo está no controle de Deus. Tudo, absolutamente tudo, só acontece debaixo da permissão de Deus. E essas revoltas dos judeus, desses grupos revoltosos, acabou culminando com a destruição de Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo. Jesus já havia profetizado que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém, porque Jerusalém seria destruída, né? Contudo, Jesus e os apóstolos, nós observamos, né? Eles não instigaram movimentos revoltosos contra as autoridades, né? O Novo Testamento nos ensina a orar intensamente pelas autoridades e a nos sujeitar a elas. Quando observamos ali no Antigo Testamento, Abacuque olhando o desvio moral, as injustiças, os subornos do povo de Deus, e ele pergunta a Deus até quando Deus iria tolerar aquela maldade no meio do seu povo. E Deus diz a Abacuque que levantaria uma nação, traria juízo sobre o povo de Judá. E essa nação foi os babilônicos. Quando Abacuque soube que Deus usaria os babilônicos para trazer juízo sobre a sua nação, uma nação, um povo mais ímpio ainda, mais cruel, e que o próprio povo de Judá, como é que Deus faria isso? Aí Deus vai responder a Abacuque: chegaria o tempo também da nação do povo babilônico prestar contas. Abacuque compreendeu que pela fé, o justo vive pela fé, que Deus tem o controle de todas as coisas. E no momento certo, todos terão que prestar contas.
Então, Abacuque vai falar no capítulo 3, versículo 17, que ainda que não haja fruto na videira, e os animais sejam arrebatados, sejam levados, ainda que falte tudo, todavia, eu me alegrarei, porque eu compreendi que Deus tem o controle de todas as coisas. Então é nosso dever, nosso papel, orar pelos nossos líderes, pelos nossos representantes, ainda que não nos simpatizemos com eles, mas é nosso papel orar, interceder, para que Deus dê direcionamento, porque um dia este homem, esta mulher, que hoje não nos simpatizamos com eles, pode vir a ser um servo do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos o agora, mas não sabemos o amanhã. Então Deus tem o controle de todas as coisas. Então é nosso papel como discípulo, como luz, como sal, como equilíbrio, agirmos em oração, darmos o exemplo que Jesus Cristo mesmo nos deu. É preciso viver uma vida cristã de piedade, de oração. O poder da oração, como aplicá-lo em nossa vida, né? A oração é uma questão de fé. Sem fé é impossível. Cremos que Jesus existe. Nós não vimos Jesus, nós cremos na sua palavra, que é infalível, inerrante e que é completa. Paulo vai dizer em Timóteo, capítulo 3, versículo 16, na sua segunda epístola a Timóteo, que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Então, toda a escritura é divinamente inspirada, né? Então, um dos sinais dos últimos tempos é a chamada apostasia, o abandono da fé. Isso acontece paulatinamente, né, com a diminuição das disciplinas e disciplinas espirituais essenciais ao viver cristão, como a leitura, a meditação na palavra de Deus e a oração. Fé e oração, oração e fé. Uma está interligada à outra, né? Atributo e prática intimamente associados e codependentes. É preciso ter fé para orar e é preciso orar para ter mais fé. Como é que eu vou ter fé se eu não oro? Se eu não acredito no poder da oração? É impossível ser cristão e não acreditar na oração, né? Então, a oração não pode faltar na nossa vida. Em Lucas, capítulo 18, Jesus nos conta a parábola de um juiz iníquo, não acreditava em Deus, mas tinha uma viúva que tinha uma causa. E o juiz não atendia a ninguém, era arrogante, nem em Deus ele acreditava. Mas de tanto aquela viúva insistir na sua causa, que o juiz agisse na sua causa, aquele juiz agiu por causa da importunação, da insistência daquela mulher que não deixava ela quieta, né? Então entendemos que como a crise da fé tem relação com a diminuição da frequência do tempo de oração, Jesus contou essa parábola, né, com o propósito específico de nos estimular a orar e insistir, sempre insistir na oração, sem desfalecer, assim como esta viúva da parábola. Ela insistiu, incomodou, perseverou, e aquele juiz que nem a Deus temia, por causa da insistência daquela senhora, foi lá e atendeu a causa dela, né? Então a viúva insistiu com aquele perverso juiz e obteve êxito, obteve
vitória. Então, assim somos nós. Ainda que aparentemente aos nossos olhos não estejamos vendo uma solução imediata, Deus age através da história e na história. Deus tem o controle de todas as forças, né? E temos também o perigo do chamado secularismo, né? Jesus vai dizer: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? No final da parábola aqui de Lucas, capítulo 18, desta viúva. Ou seja, ainda haverá quem creia que vale a pena orar, esperando pela intervenção de Deus? Esse secularismo, que acha que tudo o homem pode resolver sem precisar de Deus, aí esquece da oração, esquece da palavra de Deus, diz que a Bíblia já não serve, está ultrapassada, e o homem se coloca no centro, é o chamado egocentrismo, o homem antropocentrismo, o homem no seu ego acha que não depende mais de Deus. Infelizmente, muitos cristãos têm enveredado por esse caminho. Mas a vitória nossa está em crer, confiar, acreditar e insistir. E que Deus é a nossa esperança, é o nosso socorro, é a razão do nosso viver, né? Nós somos o equilíbrio nesta terra, a Igreja de Cristo. Então ela não pode faltar o tempero da oração, da intimidade, do relacionamento. Ter a mente de Cristo é viver em intimidade com Cristo, né? Jesus estava nos advertindo de uma onda moral chamada secularismo, fruto do abandono da fé, incredulidade e dureza de coração. Será que ainda vale a pena orar sempre e nunca desfalecer, esperando que Deus faça justiça em nossas causas, ou é hora de agir, né? Usando nossas próprias armas para resolver problemas, nossos problemas, e nos livrar das injustiças do nosso tempo? Quantos questionamentos há? Onde está Deus diante de tanta maldade no mundo? Por que tanta maldade no mundo? Porque Deus permite tudo. Deus tem o controle de todas as coisas. Quando o homem se coloca no centro, decide seguir o seu próprio caminho, as consequências vêm. Isso começou lá no Éden, quando Eva, ludibriada pela serpente, levou o fruto até o seu esposo. E Deus já havia alertado Adão de que ele não deveria comer daquele fruto. Mas Adão não atentou para o que Deus havia falado. Seguiu seu próprio entendimento. E as consequências perduram até hoje. Então, sempre que o homem toma suas decisões em detrimento à vontade de Deus, sem consultar ao Senhor, sem obedecer à ordenança do Senhor, as tragédias, as consequências vêm e o mundo é este caos. Deus é culpado? Não. O homem é o culpado dos seus próprios pecados. Gálatas capítulo 6, versículo 7 vai dizer que ninguém zomba de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Tudo como planta, ele colhe. Se o homem planta maldade, ele vai colhê-lo. Ele vai colher. Então, quando deixamos de orar, as coisas fogem ao nosso controle. Quando não colocamos Deus no centro, as coisas acontecem. Depois vamos culpar Deus, questionar onde está Deus, se a maldade que está no mundo é fruto das ações do homem distante de Deus. Nosso caminho é o caminho de Cristo, né?
cristão tem que viver em oração. Paulo está estimulando Timóteo a orar e ensinar a igreja que ore pelas autoridades para que Deus, o Pai, nos faça ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, como foi a orientação através de Jeremias para que o povo que estava já no cativeiro orasse pela paz da Babilônia. Porque se a Babilônia tivesse paz, o povo estaria em paz. Então, ainda que os nossos governantes, nossas autoridades constituídas não temam a Deus, é nosso dever como representantes do céu de Cristo orar pelas nossas autoridades. A oração pelas autoridades faz com que Deus, que é soberano em tudo, dirija seus corações segundo a sua própria vontade, livrando-nos de hostilidades e perseguições, porque Deus vê o amanhã, nós não. Nós vemos o agora, mas nem sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto na frente. Mas Deus sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Então, se Deus nos orienta a orar, não vamos deixar de orar, né? Nosso alvo deve ser uma vida piedosa, de profunda comunhão e serviço ao nosso Senhor, e ao mesmo tempo em que vivemos honestamente diante de Deus e dos homens. Sal, luz, tempero, equilíbrio. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, de todas as criaturas de Deus, somente o homem ora. A oração é uma maneira de comunicarmos com Deus, né? De todas as criaturas que Deus criou, somente o homem ora. Somente o homem ora, né? Então não podemos jamais deixar de orar. Quer ter vitória? Ore. Quer ver Deus agir na sua vida? Ore. Entregue na mão de Deus. E Deus vai agir a seu favor. E, finalizando, o propósito divino na oração. É bom e agradável, né? Deus espera que confiemos nele e façamos o que ele recomenda em sua palavra. Paulo não apenas adverte Timóteo da prioridade da oração e do seu alvo, mas registra que isso é bom e agradável a Deus. A oração é nosso canal, nosso meio de relacionamento com Deus, né? Orar é agir. Orar é agir. É colocar diante de Deus a situação e acreditar. Porque quando colocamos nas mãos de Deus, Deus vai agir. Mesmo que a decisão, o resultado não seja aquilo que esperamos que seja. Mas Deus age, porque Deus sabe as consequências, os resultados. Então, quando depositamos em Cristo, deixamos com Cristo, o resultado é a vontade de Deus. E quando negligenciamos isso, o resultado pode não ser aquilo que Deus queria. E as consequências vêm, né? As consequências vêm. Então, quando oramos, quando depositamos todas as áreas das nossas vidas em Deus, deixamos Deus agir, temos paz, porque Deus cuida de nós. Deus age a nosso favor. Então, orar é agir, é atravessar bloqueios e alcançar as regiões celestiais, onde estão as efetivas soluções dos nossos problemas. Está em Deus, né? É lutar com as armas espirituais e não com as armas carnais, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela.
Está lá no Salmo 127, verso 1. Se Deus não guardar, em vão vigia, né? Em vão vigia o sentinela. É Deus que age a nosso favor, né? E a salvação? A salvação é para todos? Eu não preciso orar mais? Aceitei a Jesus? Não preciso orar mais? Já estou salvo? Será que é assim? Né? O universalismo é a chamada falsa crença de que, ao final, Deus salvará todos os homens. A Bíblia apresenta repetidas vezes que os dois destinos distintos que estão à disposição do homem, ou o céu ou o inferno, né? Então não é todos serão salvos, não. Esse ensinamento secularista está equivocado e é nessa onda que muitos cristãos que negligenciam a palavra de Deus acham que ser cristão é viver de qualquer maneira, venha como está, que no final tudo dá certo. Não é por aí não, né? A palavra de Deus não ensina assim. Então a Bíblia apresenta repetidas vezes os dois distintos caminhos que serão dados aos salvos e aos perdidos. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. A salvação é para quem crê e permanece fiel por toda a vida. Quem crê e permanece fiel por toda a vida. Jesus conversando em Nicodemos, no Evangelho escrito por João capítulo 3, versículo 17, Jesus vai dizer: quem não crê já está condenado, porque ele é o único que leva a Deus. Se não creio em Jesus, já está se condenando, né? Porque Jesus vai dizer, ele vai dizer em João capítulo 14, que ele é o caminho, capítulo 14, versículo 6, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, quem não crê em Jesus já está se autocondenando. Não é Jesus que condena, não, é a pessoa que se autocondena quando rejeita o Filho de Deus. Então, esse ensinamento equivocado de que a salvação é para todos, não caia nessa não. Não caia nessa não. Vamos estudar a palavra de Deus, né? A salvação é para quem crê e permanece por toda a vida. A vontade de Deus é que a salvação de todos os homens. Deus quer que todos se salvem, mas nem todos aceitam o sacrifício de Cristo, né? Incluindo as autoridades hostis, né? Deus quer que todos se salvem. Orar nos coloca em sintonia com essa vontade e impede que nossos corações estejam fechados para a nossa missão, que é a pregação do Evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 16, novamente, versículo 14 e 15, e por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Então, nós sabemos o hoje, mas não sabemos o amanhã. O nosso representante, nossa autoridade pode não ser cristão hoje, mas nossas orações podem mover, Deus moveu o coração dela, e Deus salvar esta pessoa, né? É nosso papel orar sempre. O propósito da oração individual e congregacional é que sejamos agentes efetivos do plano de Deus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele que se fez homem e padeceu por mim e por você, né? Então nada pode nos afastar desse propósito eterno. Nada pode nos afastar desse propósito eterno, prejudicando nossa pregação comportamental e verbal, que encontra grande eficácia quando expressamos a unidade no corpo de Cristo, como corpo de Cristo, né? Infelizmente, as infelizes intrigas
e divisões entre aqueles que professam a fé em Cristo, infelizmente, causa grandes prejuízos espirituais e compromete o progresso do Evangelho. Infelizmente, existe isso no meio do povo de Deus. Alguns se acham mais santarrão que outros acham que aqueles daquela denominação não vai para o céu. Infelizmente, existe isso em nosso meio, né? Então, vigiemos. Quando oramos, recebemos de Deus a orientação correta para o nosso viver e somos capacitados a cumprir nossa missão como seus filhos aqui na terra, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, a oração é o nosso meio de irmos a Deus, de falarmos com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, cristão sem oração é um cristão morto espiritualmente. Voltemos à oração. Deus quer nos reavivar. Amém? Não deixe de orar. Deus abençoe.